Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente repassa aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele nosso objetivo diário de posicionar aqui agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. Hoje é segunda-feira, momento a gente dar uma conferida aqui naqueles nossos indicadores de todos os dias. Semana começando com o dólar em leve queda, aqui 0,2% agora, nesse início de tarde. R$ 3,74 é a cotação da moeda americana nesse momento. Bovespa opera em alta, a B3 aqui com alta de 0,7% nesse início de tarde. Lá fora, um indicador importante aqui que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, que é o dólar index, operando com leve alta de 0,1%. Mercado de petróleo aquecido hoje, alta de 1,2% na Bolsa de Nova York. Bolsa de Londres, onde se negocia o petróleo do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, operando com a alta mais expressiva, inclusive, de 1,5%. Mercado refletindo as tensões no Oriente Médio, que continuam, crescem a cada dia, em função agora de prisões de supostos espiões iranianos que espionavam para a CIA, para o governo americano. Estão sendo presos e com ameaça de serem executados. É um novo foco de tensão no Oriente Médio e que acaba se refletindo no mercado de petróleo, já que estamos falando aqui de uma zona bastante expressiva em termos de produção de petróleo, a começar pelo próprio Irã, um dos maiores exportadores mundiais do combustível. Mercados de commodities agrícolas. Grãos operando na sua maioria em queda na Bolsa de Chicago nesse início de tarde de segunda-feira. Soja cai 1 ponto percentual, milho cai 1,5%, trigo também perdendo terreno aqui, 1 ponto percentual de queda em relação à sexta-feira. Lembrando que sexta o mercado deu uma decolada aqui, subiu bastante na Bolsa de Chicago. Hoje o movimento é oposto. Aparentemente aqui por previsão de tempo melhor para o desenvolvimento das lavouras americanas. Até semana passada, tempo muito quente, temperaturas muito elevadas no meio oeste americano, muito seco também, falta de chuvas, agora aparentemente com a tendência de melhora. A gente vai dar uma conferida sobre isso daqui a pouquinho aqui com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Vamos ver até onde está a influência do clima aqui sobre as cotações das commodities agrícolas negociadas, especialmente na Bolsa de Chicago, no caso dos grãos. Bolsa de Nova York, café cai 1,4%, suco de laranja também 0,4%. No outro lado da tabela aqui, o algodão subindo 0,9%, açúcar está estável. E o cacau sobe, dá uma disparada boa aqui de 2,6%. Então está aqui um retrato rápido do mercado, daqui a pouco a gente dá mais uma atualizada, inclusive nos mercados físicos aqui no Brasil. E é hora da gente dar uma conferida no clima. Eu converso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Ele está... daqui um pouco ele entra conosco aqui para conversar sobre as tendências do clima aqui no Brasil, onde estamos aí no final de desenvolvimento da safrinha de milho, já em final de colheita já, e nos Estados Unidos, particularmente, onde o clima tem influenciado bastante o mercado de commodities, especialmente no caso dos grãos. Enquanto a gente aguarda aqui o Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, vamos ver, dar uma repassada nas nossas notícias aqui desta segunda-feira. Olha, a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que estabeleceu novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário, será suspensa, depois de ter desagradado a categoria. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, mandou uma mensagem aos caminhoneiros após uma paralisação iniciada parcialmente no dia de hoje. No áudio, o ministro diz que o governo também erra. A resolução foi publicada pela ANTT na última quinta-feira e entrou em vigor no sábado. Mas, segundo Tarcísio Freitas, vai ser aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros. Há uma reunião prevista para quarta-feira. Os caminhoneiros querem um valor maior do que o estabelecido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. O objetivo era adequar os preços aos diferentes tipos de cargas, rotas e veículos. Mas a maior parte dos valores ficou mais baixa que a versão anterior. A tabela de frete foi criada no ano passado pelo então governo Michel Temer e foi uma das reivindicações da categoria
para pôr fim à paralisação de maio. E o Ministério da Infraestrutura informou que já solicitou formalmente à Agência Nacional de Transportes Terrestres que delibere sobre a suspensão da resolução que instituiu o novo piso mínimo para o frete. Uma audiência extraordinária está marcada para hoje, no final do dia. Agora sim, de conferir as tendências do clima aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, nosso principal concorrente lá, que está em pleno desenvolvimento da sua safra de grãos. Eu converso agora sobre isso com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima. Muito boa tarde, Marco Antônio. Obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Vamos começar lá pelos Estados Unidos, Marco Antônio, que é onde o clima está pegando forte aqui no próprio mercado. Como é que está a situação nos Estados Unidos? Existe previsão, se não me engano, de uma melhora das condições climáticas. É isso mesmo? Boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Olha, Silmar, depende do ponto de vista, porque ainda há bastante chuvas previstas para esses próximos 15 dias nos Estados Unidos. Né? Lógico que não mais naqueles altíssimos volumes que a gente observou lá no início da safra, mas ainda há previsões de chuvas. Então, essas chuvas manterão os solos bastante encharcados, né? Porque até o momento, vendo aqui pelas imagens de satélite, há registro de chuvas nesse momento sobre o meio oeste americano, em algumas áreas do meio oeste americano, e com isso as condições ainda não são tão favoráveis assim ao pleno desenvolvimento das lavouras de soja e milho. A semana passada havia aí uma condição de tempo muito seca e muito calor no meio oeste americano, né? Isso já deu uma mainada, não? Olha, o calor continua, viu, Silmar? As temperaturas estão extremamente altas no meio oeste americano, não só no meio oeste americano, mas em grande parte dos Estados Unidos. Porém, as chuvas dão uma apaziguada nesse calor todo, mas que as condições ainda não estão tão favoráveis. E com o retorno das chuvas, para falar a verdade, Silmar, eu acho que um período seco agora seria até bom para eles, né? Mais do que até um período úmido. Então, voltando a uma condição de muita chuva, solos encharcados e todos aqueles problemas que a gente já sabe quando o solo está encharcado, né? Marco Antônio, voltando aqui para o nosso Brasil aqui como é que está a situação aqui em termos climáticos? Olha, Silmar, aparentemente está tudo tranquilo. Tem uma frente fria avançando pelo Rio Grande do Sul nessa segunda-feira, irá provocar chuvas no Rio Grande do Sul, Paraguai e aquela divisa da Argentina, né, que pega a divisa da Argentina com o Brasil e o Paraguai e o Uruguai ali, vai ter bastante chuva. E a semana será marcada com chuvas apenas na região sul do Brasil, né? No máximo até o sul do Paraná ali, isso, e extremo sul do Mato Grosso do Sul. Nas demais regiões do Brasil, o tempo seguirá aberto, grande amplitude térmica, madrugadas mais frias e dias bastante quentes, e sem previsões de geadas. Para a colheita do café, cana-de-açúcar, milho, algodão, feijão, entre outras culturas, as condições são excepcionais, né? E essas chuvas lá no sul do Brasil proporcionam uma condição também favorável ao desenvolvimento das lavouras de inverno, principalmente aí no trigo. Quer dizer, previsão de geada pelo menos não tem nenhuma por enquanto. Não, Silmar, a próxima entrada de massa de ar polar um pouco mais intensa está mostrando-se para o início de agosto, lá para o dia 4 a 6 de agosto, né? Antes disso, não vai ter nenhuma massa de ar polar de fortíssima intensidade para provocar geadas. Perfeito. Muito bem. Algum alerta especial, Marco Antônio? Não, aqui no Nordeste, Brasil, por exemplo, Nordeste está com alguns polos lá com chuva demais, né? A gente tem visto. Então, isso que eu ia te falar. A única coisa que aqui no Brasil seria toda a faixa litorânea do Nordeste, que ainda continua bastante chuvosa, né, nesses próximos 15 dias. Isso tem afetado um pouco o desenvolvimento das lavouras, né, mas fica só nessa parte mais litorânea ali do Nordeste. Perfeito. Muito bem. O Marco Antônio, a gente fica por aqui então. Obrigado por participar aqui do nosso Agrimercado. Hoje à tarde, é bom lembrar que o nosso telespectador saiu aquele relatório semanal do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sobre as condições das lavouras americanas, depois desse período aí bastante crítico em termos de clima. Voltamos a conversar hoje à noite sobre isso, Marco Antônio? Sim, hoje à noite a gente vai falar bastante aí dos Estados Unidos e com foco aí no relatório da USDA.
Perfeito. Então, por enquanto é isso. Uma boa tarde, Marco Antônio. Boa tarde, até mais. E a projeção para o crescimento do produto interno bruto, feita por economistas consultados pelo Banco Central, teve a primeira alta após uma sequência de 20 quedas seguidas. Segundo o Boletim Focus, a estimativa de alta do PIB avançou de 0,81% para 0,82%. Já a previsão de inflação caiu de 3,82% para 3,78%. A expectativa para o dólar também recuou, de R$ 3,80 para R$ 3,75. Não houve mudança para a taxa de juros. O mercado manteve a previsão para a Selic no fim de 2019 em 5,50% ao ano, um ponto abaixo da taxa atual. E o índice de confiança da indústria brasileira caiu 1,7% na prévia de julho, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. O indicador recuou para 94 pontos, em uma escala de 0 a 200. De acordo com a FGV, a queda foi provocada pela avaliação dos empresários da indústria em relação ao presente e ao futuro. O índice da situação atual recuou 2,5 pontos para 94,1. O menor valor desde outubro de 2018. Já o índice de expectativas caiu 0,9 ponto para 93,9, o patamar mais baixo desde julho de 2017. O resultado preliminar de julho sinaliza ainda um aumento no nível de utilização da capacidade instalada da indústria para 75,6%. E o anúncio de um novo corte de 2,5 bilhões de reais no orçamento da União deve ser feito nos próximos dias. A informação foi dada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mas ele não especificou em quais setores isso ocorreria. De qualquer forma, Bolsonaro disse que o valor do corte é praticamente inexpressivo perto do orçamento total da União. Você não tem alternativa, cara. Você está morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. É verdade. Gostaria que não precisasse fazer isso aí, é verdade. Nós estamos no sufoco. Nós queremos evitar que o governo pare, dado o orçamento nosso completamente comprometido. Deve ter um novo corte agora, para você adiantar. O que deve acontecer? Não fala que vai acontecer. Certo? É um novo corte agora, 2,5 bilhões. Uma merreca, concorda que é uma merreca perto do orçamento de trilionário nosso? Trilionário nosso é uma pouca coisa. Perto do orçamento de trilhão, 2,5 bilhões é pouco. O que estamos decidindo aqui para a econômica? Em vez de cortar 6 ou 7, 8 ministérios, todo mundo morrer praticamente, corta de um só, vou matar um ministério só. Estou sendo obrigado a decidir, né, aquela história da Sofia, como é que é o nome aí? Aí tem que decidir por um filho, estamos chegando a esse ponto. Por quê? Agora, como é que nós podemos tirar o Brasil do sufoco, meu Deus do céu? Depois de criticar o percentual de 40% do fundo de garantia pago pelas empresas em caso de demissão sem justa causa, o presidente Jair Bolsonaro disse que o valor da multa pode ser reduzido no futuro. A declaração foi dada ontem em Brasília. Para alterar a alíquota, Bolsonaro precisará encaminhar ao Congresso uma proposta de lei complementar para regulamentar o tema, já que se trata de uma cláusula da Constituição que não pode sofrer mudança. O presidente afirmou ainda que o trabalhador precisa escolher entre mais empregos ou mais direitos. A Constituição determina que a multa a ser paga tem de ser equivalente a 4 vezes o valor de 10%, ou seja, 40%, com base no que foi estipulado pela lei que criou o fundo em 1966. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em seguida com mais informações aqui no nosso Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Vou falar agora sobre intenções de plantio para a próxima safra de grãos aqui no Brasil. Sexta-feira à noite eu conversei com um consultor de safra de mercado, o economista Paulo Molinari, sobre como é que fica aí a próxima safra em termos de tendências de plantio e o mercado como consequência. Acompanhe um trecho da entrevista. Na verdade, nós não temos assim uma commodity que está despontando com grandes preços, com grandes mercados nesse momento, não é? Sim. Se nós olharmos até mesmo a soja, aí não consegue passar dos $9 na Bolsa de Chicago,
o câmbio agora trabalhando também contra, né? Então você tem algumas variáveis aí que realmente deixam todo produtor com alguma cautela em relação à safra 19 e 20, se não vier uma nova surpresa aí que mude um pouco essa trajetória do plantio até o final do ano, né? Mas, em princípio, nós estamos fazendo mais do mesmo, né? Mantendo um plantio de milho no verão muito pequeno e aproveitando esse espaço para plantar soja, né? Devido à liquidez e principalmente esse ano devido ao preço do fertilizante, que no milho pesa muito mais do que na soja, né? Sim. Então tem sido aí, por enquanto, a grande variável que tem inibido um pouquinho a intenção de plantio de milho nesse verão. Paulo, só para o nosso telespectador aqui entender sobre o que nós estamos falando, eu vou rapidamente aqui citar o que saiu desse levantamento. Olha, para a soja, a safra de mercado aponta um aumento de 0,8%. Eu acho que é um dos menores dos últimos anos aqui, o Paulo comenta daqui a pouco. Arroz, uma queda de 1 ponto percentual na área. Algodão, 7%. Também, depois de 3 anos seguidos de aumento, agora um recuo, possivelmente em termos de preços mais baixos agora. Feijão de primeira safra aqui, a safra da Zara com queda de 2,8%. Milho verão, primeira safra aqui com queda de 2,5%. E a safra está sinalizando aqui que para a próxima safrinha, ou seja, a segunda safra, também, possivelmente uma queda em torno de 1,3%. E você que o Paulo, exatamente, começando pelo milho aqui. Paulo, você já está, e você que coordena essa área, já está antecipando aqui uma queda também na safrinha, é isso mesmo? Porque esse ano a área aumentou 17,2%, né? Exatamente. O Mato Grosso plantou mais de 5 milhões de hectares. Então, tudo isso foi possível devido à feita combinação bem precoce da soja, colheita da soja bem precoce lá em janeiro, e uma já feita, né? Então, para nós termos aí essa condição novamente para a safra, nós vamos ter também a soja sendo mais cedo, realizar um bom plantio novo uma bem. É claro que essa planta novo o ano que vem, só que já não tem mais aquele apelo assim para plantar tanta área o ano que vem como nesse ano, né? Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta em seguida aqui para dar uma conferida também nas cotações dos mercados físicos aqui no interior do Brasil. Fique aí que a gente volta em seguida. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Expectativa essa semana com relação ao pacote que o governo deve divulgar, liberando o recurso do PIS e do PASEP, também do Fundo de Garantia, para dar uma agitada aqui na economia. Expectativa, o governo passou o final da semana, até que o governo aqui, fazendo cálculos aqui para ver como é que se faz essa liberação, que foi adiada, era para ser anunciada a semana passada, foi adiada para essa semana. Expectativa no mercado aí com relação ao tamanho da liberação de recursos do Fundo de Garantia e do PIS-PASEP, justamente para dar uma sacudida no consumo aqui e que pode até contribuir para dar uma melhora aqui no comportamento do PIB desse ano, que por enquanto está lá abaixo de 1%. Hora de dar uma conferida aqui nos nossos indicadores de mercados físicos e também do mercado financeiro. O dólar segue operando com queda agora, 0,2%, R$ 3,74. Bovespa opera em alta, 0,5%. Bolsas internacionais, café em queda, café arábica em queda na Bolsa de Nova York, menos 1,9%, o algodão sobe 0,8%, já na Bolsa de Chicago, preços em queda, tanto para a soja como para o milho. Olha, a queda forte no caso da soja, são 12 pontos, praticamente perto daquilo que ganhou na sexta-feira fechou em forte alta, agora o mercado recuando aqui, basicamente em cima de tendências de clima nos Estados Unidos, que podem melhorar as condições das lavouras. Vamos ver o milho. Milho também operando com queda, 8 pontos, a queda bastante expressiva também, basicamente pelas mesmas razões, expectativa de melhora do clima e também um desconto em cima da alta de sexta-feira. Então está aí o mercado de grãos na Bolsa de Chicago operando no vermelho. Mercados físicos, vamos dar uma olhada aqui como é que está o comportamento de sexta-feira para hoje, segunda-feira, pode ser que isso mude agora à tarde, porque Chicago está invertendo a situação. Sexta-feira, em função da boa alta lá, os preços fecharam o dia aqui com alta boa aqui no Porto, 1,9%. Inteiro do país também com altas praticamente generalizadas aqui, Passo Fundo 2%, Cascavel 0,7%, Rondonópolis também de sexta para hoje 2,2%, Sorriso 2,4%.
Rio Verde e Goiás, uma alta mais expressiva aqui de 5,2% para R$ 71 por saca de 60 quilos. E valorizações também em Dourados, Uberlândia, Barreiras e Balsas no sul do Maranhão, na faixa dos 1,5% em cada caso. Milho no Porto aqui subindo também, 2,6%, R$ 39 por saca. Campinas aqui com a correção negativa aqui de 1,3% para R$ 37,00. Estabilidade em Cascavel. Sorriso no Mato Grosso, menos 2,1%. Rondonópolis estável, em R$ 27,00. Rio Verde e Goiás, uma queda forte aqui de 5,1%. Dourados também caindo bastante, 3,4%. Uberlândia e Erechim são praças que não tiveram alterações, pelo menos por enquanto. Boi gordo sem alterações aqui no dia de hoje, pelo menos por enquanto. Noroeste Paulista, R$ 154,00. Cuiabá, R$ 144,00. O que mais aqui em termos de boi gordo? Triângulo Mineiro também não alterou. Oeste Gaúcho, R$ 5,30 por quilo vivo, também sem alterações. E o café, para finalizar aqui, com a queda aqui de sexta para hoje, 1,2%. Café arábica no sul de Minas. Cerrado Mineiro também, percentual semelhante de queda. Estabilidade aqui, o tipo Rio, na zona da Mata Mineira. Queda de 1,2% aqui no Oeste Paulista. E Conilon estável em R$ 275,00 por saca. E a gente fica por aqui com o nosso Agrimercado desta segunda-feira. E lembre-se que você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site terraviva.com.br ou no aplicativo do canal, que é disponível no Google Play. Uma boa tarde a todos, uma boa semana. Amanhã a gente está de volta.